Fala galera, bom, se vocês estão se perguntando sobre outra série de vídeos que eu estava fazendo, que eu genialmente intitulei de American Real Story, finalmente depois de pensar muito sobre o nome, eu que inventei esse, cara, fiquei muito orgulhoso. Mas aí o que aconteceu? Eu dei uma paradinha nela só pra poder fazer essa outra, porque a gente conversou lá na equipe e achou que ia ser legal de fazer essa série de vídeos também. Mas eu vou fazer as duas simultaneamente, então não precisem se preocupar que American Real Story está vivíssima e essa série aqui também estará vivíssima. As duas vão viver em conjunto, todo mundo feliz. Vou explicar pra vocês então essa série nova de vídeos, que tem como intuito o seguinte. Eu sei que American Horror Story é uma série relativamente complexa em alguns sentidos, além da série, como eu já mostrei pra vocês na outra série de vídeos que eu tô fazendo, se inspirar em muitos casos reais que talvez vocês não conhecendo, vocês não peguem tudo ali que teve de base naquela história. É uma série que normalmente coloca muitos elementos na mesma temporada, como a gente pôde ver em Asylum, que a gente teve ET e, sabe, nazismo na mesma temporada. Então, assim, os conteúdos de American Horror Story são muito extensos e muito complexos e, obviamente, todas as informações para vocês entenderem a temporada estão ali no roteiro da temporada. Ela é muito bem roteirizada. Eu nunca vi uma temporada de American Horror Story que tivesse furo de roteiro e você não conseguisse entender a história porque não foi dito alguma coisa pra você. Mas, obviamente, as coisas não são ditas da forma mais didática possível e a gente assistindo a série ali meio impressionado com as cenas ou, tipo, meio, né, apaixonado por alguém do elenco, que às vezes acontece também, a gente perde um detalhe ou outro. E aí, o que a gente resolveu fazer? Uma série de vídeos separadinha em 7 episódios, onde eu vou contar pra vocês em cada um desses episódios em vídeo. Quer dizer, na verdade, contar não, vou responder pra vocês as dúvidas mais frequentes sobre cada uma das 7 temporadas hoje em dia disponíveis de American Horror Story. E daqui a um tempinho, depois que sair a 8ª, eu faço da 8ª também. Então a gente vai começar com Murder House, que foi a temporada que conquistou todos os fãs de American Horror Story. Quer dizer, boa parte dos fãs, porque tem gente que começou a ver depois. E uma coisa que aconteceu na primeira temporada da série é que eu acho que ninguém estava esperando essa complexidade. As pessoas estavam esperando ali aquela coisa que foi anunciada de uma série de terror, vamos tomar uns sustos. E aí do nada a série chegou com um roteiro super complexo, com um monte de personagens com background super gigante, que você tinha que entender a história deles, cheia de flashbacks e referências a histórias reais. Então assim, a série acabou, eu acho que trazendo muito mais informação do que as pessoas estavam esperando. E acabou que algumas pessoas ficaram com muitas dúvidas sobre a primeira temporada. Então antes de começar o vídeo, já quero pedir pra vocês deixarem o like aqui embaixo. Isso ajuda muito com o crescimento do canal e ajuda muito com a divulgação dos vídeos pra galera que ainda não conhece a página. Também se inscrever aqui embaixo no canal se vocês ainda não são inscritos. Eu vou estar deixando aqui na tela também o meu Instagram e o meu outro canal aqui no YouTube. Então se vocês ainda não me seguem lá, também procura lá que vocês vão gostar, entretenimento de qualidade, isso que vocês já estão acostumados. E aqui embaixo na descrição também estão todas as redes sociais da página, então dêem uma olhada lá também, se vocês ainda não seguem a gente no Twitter, no Snapchat, no Instagram. Sigam a gente em todas as redes sociais para vocês ficarem sabendo de tudo mais rápido. E é isso, bora começar com o vídeo? Bora! Pra quem não sabe do que eu tô falando, a primeira temporada da série estreou em 2011, ou seja, já tem um bom tempinho aí, porque a gente já tá indo pra 8ª temporada da série, e foi intitulada de Murder House, traduzindo como a casa assassina? Não, a Casa dos Assassinatos. A Casa dos Assassinatos. E contava ali pra gente a história de uma família, a família Harmon, que se muda pra essa casa e acaba descobrindo várias histórias bizarras que aconteceram ali dentro. E descobrindo que, enfim, todas as pessoas que morreram nessas histórias bizarras ainda vivem dentro da casa e assombram a casa. E aí vários assuntos são puxados disso aí. Mas enfim, não vou contar a temporada inteira pra vocês. Mas só pra relembrar aí vocês que o tema principal dessa temporada é a casa, a tal da Murder House, e as coisas que já aconteceram lá dentro. E a atual história bizarra que está acontecendo nesse momento. E como você vê ali que já aconteceram várias, na temporada você acompanha a atual. E aí, como eu tô dizendo pra vocês, muitas pessoas já morreram nessa casa, os espíritos ainda habitam essa casa, então a primeira dúvida mais frequente que a gente recebeu na página sobre a primeira temporada era por que alguns espíritos podiam sair do terreno da casa e outros espíritos eram obrigados a ficar presos no terreno da casa. Bom, o que acontece é que não, nenhum espírito da série pode sair da casa se eles morreram dentro da casa, eles são obrigados a ficar ali presos no terreno. Mas tem um episódio onde sim, eles saem da casa, eu vou explicar pra vocês por quê. Na primeira parte do episódio de Halloween, o personagem da Constance, que é o personagem interpretado pela Jessica Lange, ela explica ali que no dia do Halloween os mortos podem andar no mundo dos vivos. Ou seja, isso quer dizer que especialmente no dia do Halloween os espíritos podem sair da casa e andar no mundo dos vivos sem serem notados como espíritos. E caso aconteça deles não retornarem à casa até o final dessa noite do Halloween, eles são meio que sugados ali de volta pra casa. Outra dúvida muito frequente é de por que alguns espíritos carregam as marcas ali, cicatrizes, marcas de bala, etc., de quando eles morreram, e alguns não apresentam essas marcas. No episódio 8, intitulado de Rubberman, a personagem da Hayden explica que, na realidade, os espíritos aqui escolhem se eles querem aparecer ou não, e a forma com a qual eles vão aparecer. A própria personagem da Hayden, em alguns episódios, aparece com hematomas e marcas ali da cena do assassinato dela. Em alguns momentos, a Hayden
aparece sem nenhum hematoma, sem nenhuma marca, porque ela quer se passar por uma pessoa viva. Então, na realidade, o motivo de aparecerem alguns espíritos com marcas de tiro, de cicatrizes, etc., e algumas vezes não aparecerem, é porque são eles que escolhem a forma que eles querem aparecer. Um caso, por exemplo, que é o da Nora Montgomery, que ela morre com um tiro na cabeça, e ela aparece várias vezes com um tiro, é justamente porque ela não sabe que ela morreu. Então ela não tem essa preocupação como espírito ali de tirar, de camuflar o tiro que ela tem na cabeça, porque ela não sabe que ela tá morta. E aí quando ela percebe, contam pra ela e ela entende que ela morreu, ela já começa a aparecer ali nos últimos episódios sem a marca, porque ela quer aparecer daquela forma. Então o motivo de alguns espíritos aparecerem machucados e outros não, é porque isso é da vontade deles mesmo. Eu acho que sem nenhuma dúvida o personagem que gerou mais confusão nessa temporada foi o personagem da Moira, que é a empregada doméstica da casa, que tem uma história dela que é passada ali meio brevemente, e ela participa muito da temporada, só que a Moira aparece em duas formas e as pessoas ficaram confusas com muita coisa. Bom, vou começar explicando as duas formas da Moira e por que ela para algumas pessoas aparece como uma mulher jovem muito atraente e para outras pessoas ela aparece como uma idosinha cega de um olho. Tá, vamos começar por aí. Em um dos episódios da série, a própria Moira explica que, na realidade, isso não é de pessoa para pessoa, e sim de homem para mulher. As mulheres acabam vendo a Moira diferente dos homens. Ela explica que, na verdade, as mulheres têm uma facilidade maior para ver o verdadeiro sentido e a verdadeira alma ali das pessoas, enquanto os homens, eles normalmente veem o que eles querem ver. Como a Moira era uma jovem muito atraente, eles acabam sempre vendo ela como símbolo sexual, e por isso acabam sempre vendo ela ali daquela forma mais desejável, enquanto as mulheres que realmente veem a verdadeira essência das coisas conseguem ver a Moira como a velhinha que ela é, a pessoa que sofreu pra caramba e que tá hoje em dia daquela forma. Porém, isso não quer dizer que seja impossível de um homem ver a Moira com a forma verdadeira dela. Isso acontece, inclusive, em um dos episódios, acho que já no final, episódio 9, se eu não me engano, que o Ben acaba vendo a Moira como a velhinha cega de um olho lá, daquele jeitinho que ela é, porque ele consegue passar por cima daquele desejo sexual muito grande que ele tinha por ela e consegue finalmente ver a Moira com a forma original dela. Outra dúvida muito frequente sobre a Moira é de por que ela tinha tanto medo que cobrissem o túmulo dela e não encontrassem mais a cova que ela foi enterrada, e por que ela tenta várias vezes fazer o Ben encontrar o corpo dela. O que acontece é o seguinte, a Moira ela acaba sendo ali a amante do ex-marido da Constance. Quando a Constance morava na casa, a Moira era empregada doméstica da casa, e ela acaba se relacionando sexualmente com o marido da Constance. Quando a Constance descobre isso, ela dá um tiro no olho da Moira, e a Moira acaba morrendo. Então eles escondem o corpo dela no quintal, só que ninguém sabe o que aconteceu com a Moira. E ela sempre quis que fosse feita justiça ali em relação a isso, e que a Constance fosse presa por ter assassinado ela. Só que a única forma disso acontecer é alguém encontrando o corpo dela e descobrindo que ela foi assassinada. E aí, se acontece de cobrirem lá a cova dela, nunca vão encontrar o corpo dela, e ela vai ficar pra sempre esperando que a justiça seja feita. Porque mesmo que os espíritos estejam presos ali na casa e eles tenham essas questões mal resolvidas, eles podem tentar resolver isso e seguir lá o caminho deles da luz. Mas a Moira não consegue se desvencilhar da casa porque ela fica muito angustiada de saber que a Constance ainda não passou pela justiça. E aí, quando corre esse risco ali de cobrirem o negócio, ela pensa que isso nunca vai acontecer. Ela, inclusive, em alguns episódios, chega a drogar o café do Ben e deitar ele em cima ali da cova dela com uma pá pra ver se ele desenterra ela e percebe que é isso que ela quer que ele faça, pra ver se ele encontra o corpo dela. Uma curiosidade que eu queria contar pra vocês é que a atriz Frances Cora, que é a pessoa que interpreta a Moira, que inclusive eu acho uma atriz genial, ela tem realmente uma coisa meio peculiar ali no olho e muita gente não entendeu se ela era cega de um olho realmente, se a Moira foi feita daquele jeito por causa disso. O que acontece é que a Frances Cora, há muito tempo atrás, ela sofreu um acidente de carro e ela precisou passar por uma cirurgia no olho e acabou ficando com a íris do olho dela, e a íris é a parte que é coloridinha do olho, ela acabou ficando com a íris descolorida, o que dá a impressão de que ela é cega de um olho, apesar de que ela não é cega de um olho. E o que acontece? Quando eles foram fazer o personagem da Moira, eles pensaram numa maneira de facilitar e otimizar as coisas. Se ela tomasse um tiro no olho, eles não precisariam fazer a atriz usar uma lente de contato, nem nenhum tipo de prótese, e ela simplesmente já utilizaria aquele olho que ela tem, que é um pouco peculiar, pra dar a entender ali de que ela era cega de um olho. Mas na verdade o olho que vocês veem da Moira é realmente o olho da Frances Cora. Então, lembra que eu tava explicando pra vocês que a Moira foi morta porque ela estava ali participando da traição da Constance, ou seja, pegando o marido da Constance? Muitas pessoas também se perguntam onde que tá o marido da Constance, que se chama Hugo Langdon, e aparece simplesmente naquele momento ali que ele é morto, e algumas pessoas acharam que ele não ficou na casa. A questão é que o Hugo ficou na casa, mas como a própria Hayden já explicou, que os espíritos aparecem quando eles querem e se mostram ali pra todo mundo
só se eles tiverem afim, o Hugo acaba não se mostrando pra ninguém. Ele aparece rapidamente num episódio, onde ele inclusive tem uma relação sexual com a Hayden, e daí pra frente ele não aparece mais. Uma outra dúvida muito frequente é sobre os filhos da Constance. Tem um diálogo ali em que ela diz que ela teve 4 filhos, e na série são só mostrados 3 filhos, e nem sequer se falam muito sobre esse tal do 4º filho. A gente vê o Beauregard, que é aquele todo deformado que ela guarda no sótão. A gente tem a... Ai, esqueci o nome dela, gente, não me odeia. A filha dela, vocês sabem quem que é. E tem o Tate, que é o que a gente acompanha, que é um dos maiores protagonistas ali da série. Apesar de ter vários, ele é um dos que tem mais destaque. E acaba que o 4º filho dela, ninguém sabe onde que tá. A questão é que esse 4º filho dela existiria, ele também tinha uma peculiaridade, ele era uma criança albina. Chegaram a colocar ele no roteiro, ele ia ser um personagem recorrente da série, mas acabaram decidindo não colocar ele na série. E muitas pessoas acharam, inclusive, que não tinha nenhum momento em que ele aparecia, não teve nenhuma filmagem com ele. Mas chegaram a fazer filmagens com ele foi cortado na edição final da série. E apesar de nunca ter tido uma imagem nem nada que registrasse isso, alguma alma caridosa conseguiu em GIF uma das cenas que ele aparecia, que foi cortada da série, e colocou no Tumblr essa cena. Então eu vou colocar aqui pra vocês verem. Esse seria o 4º filho de Constance, só que ele acaba não aparecendo nem na série, nem na trama, então ele nem foi citado muito ali, mas ele existiu. Uma outra coisa que chama muita atenção na primeira temporada é o personagem do Thaddeus Montgomery, também conhecido como Infantata, que eu não faço ideia do que seja. Mas ele tá lá e muitas pessoas não entendem o que ele é. Queria até me corrigir aqui, é Infatata. Eu achava que era Infantata. Mas como eu acho que isso não significa nada, eu não acho que isso faça muita diferença. Mas enfim, vou explicar pra vocês quem que era Thaddeus Montgomery. Na verdade, essa história é contada, inclusive, bem detalhadamente, mas eu acho que algumas pessoas não associaram aquela história ao personagem final ali que você assiste. Lembra aquela história de que a Nora tinha aquela criança e a criança é esquartejada e ela fica desequilibrada e teve toda aquela treta? Então, o que acontece é o seguinte: o filho dela foi esquartejado, o marido dela, que era um cirurgião maluco, resolve reconstruir o filho dele com pedaços de outros animais. Ele consegue trazer o filho dele de volta à vida, que era um bebê. O que aconteceu foi que a criança conseguiu viver, mas ela começou a viver de uma forma muito dela ali, né? Porque ela é uma coisa que não existe. Então ele vive sim no porão da casa, mas diferente do que muita gente pensa, ele não tá morto. Como o Charles Montgomery, que era o pai dele, conseguiu trazer ele de volta à vida, obviamente em circunstâncias muito peculiares, ele se alimentava ali de inseto e de sangue de algumas pessoas que ele não gostava, então ele bebia o sangue. Ele conseguiu sobreviver e ele ficou vivendo muito tempo ali no porão, e por isso que ele tá com aquela aparência mais envelhecida. Isso, na verdade, foi a primeira referência que a American Horror Story fez a Frankenstein, e na verdade o Ryan Murphy chegou até a dizer que tem uma mistura ali com Drácula, já que ele bebe o sangue das pessoas que ele não gosta. Só que aí aconteceu que muita gente começou a se perguntar se o Thaddeus Montgomery tinha alguma ligação com a Condessa, já que na 5ª temporada a gente vê que a Condessa chegou aí em Murder House e teve contato com Charles Montgomery. Muita gente acredita que o sangue da Condessa foi sim usado na reconstrução do Thaddeus Montgomery, então aquele personagemzinho que vocês veem, pequenininho, que o Tate usa pra assustar as pessoas, ele tá vivo, ele não é um espírito, e ele é nada menos do que o feto... Não, feto não, ele é um bebê, ele já tava nascido. Do que o filho de Nora Montgomery, reconstruído com pedaços de animais, e hoje em dia vivendo escondido lá no porão. Ele é um treco muito bizarro. Vou dar agora uma bem resumida em quem que era o Homem de Borracha, o famoso Rubberman, que estava em todo o material publicitário da primeira temporada e que muita gente não entendeu quem que ele era. Bom, ele é simplesmente o Tate usando aquela roupa de borracha. Vou explicar as tretas dele e por que ele faz o que ele faz. Tem um momento ali na série em que ele conversa com a Nora Montgomery, e a Nora Montgomery, que morreu muito triste, desiludida porque ela perdeu o filho dela, ela começa a pedir pro Tate dar um filho novo pra ela. Então ele começa nessa missão de fazer um novo filho pra ela. Quando o casal gay se muda ali pra casa, aquele que a gente acompanha logo no episódio de Halloween, o Tate começa a ver que eles estão planejando adotar uma criança, o que teria, obviamente, uma utilidade muito grande pra ele, porque ele podia roubar a criança do casal e dar pra Nora. Mas aí acaba que eles desistem de adotar a criança e perdem totalmente a utilidade pro Tate. Então o Tate resolve matar os dois, tentar dar uma mudada ali na cena do crime pra parecer que foi um suicídio, e aí ele dispensa os dois porque eles não iam ser úteis pra ele. Então no final ele consegue transar com a Vivian e consegue engravidar a Vivian, e ela geraria ali na barriga dela o filho dele, e aí ele conseguiria então pegar o bebê e dar pra Nora Montgomery, que acaba sendo uma das 350 mil pessoas que estão batalhando por aquele bebê no final da temporada. Mas é isso, espero que eu tenha conseguido responder as principais dúvidas de vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem colocar aqui embaixo, alguma coisa que vocês estão lembrando, que eu não falei nesse vídeo. Mais uma vez, pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês ainda não são inscritos, e darem like no vídeo se vocês ainda não deram. Não esquece aqui de deixar aqui embaixo também o que vocês acharam dessa série de vídeos, se vocês acharam boa ideia, se vocês gostaram e querem mais vídeos assim. Também não esquece de seguir a gente nas redes sociais. O meu canal e o meu Instagram também estão aqui embaixo, então deem uma olhada nos links aqui e achem a gente nas redes sociais. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.